Revelado o segredo sinistro, o curral que transformou 12 inocentes em monstros amaldiçoados, era uma noite escura e pesada em São Paulo. Os gritos distantes e sirenes que cortavam o ar eram música de fundo da vida de Isabela, uma jovem mãe de 28 anos, que vivia cercada por muros de concreto e ruas mal iluminadas. Ela se esforçava ao máximo para dar uma vida melhor ao seu filho Caio, fazendo faxina nas casas da classe média, enquanto suas noites eram preenchidas de receios e delírios, assombrada pelo estrondo da vizinhança e os rumores da violência que cercava sua realidade. As histórias que passavam entre os vizinhos trouxeram ecos de um terror inesperado, o curral abandonado no fim da rua, que, há tempos, não era mais do que um local de medo e mistério. A ligação de Dona Lúcia chegou como um trovão em meio à tempestade. A voz da idosa estava trêmula, algo estava errado. Isabela, cuidado com aquele curral. Dizem que lá algo maligno habita. Crianças estão desaparecendo. O coração de Isabela acelerou. O medo pela segurança de Caio era palpável, mas a curiosidade também começava a crescer como uma sombra densa. O que havia de verdade naquelas histórias? Na madrugada seguinte, a necessidade de pão a forçou a sair com Caio. O caminho passava em frente ao curral, e a atmosfera era carregada, como se o mundo estivesse segurando a respiração. O lugar se erguia ameaçador, com a porta de madeira entreaberta, como um convite para o desconhecido. Apesar de tentar disfarçar seu pânico, Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Os murmúrios dos antigos moradores da vizinhança pareciam sussurrar, desenhando imagens de sombras que se moviam no interior do curral. Vamos, Caio. Vamos pegar o pão, disse ela em um tom firme, tentando desviar a atenção do menino. Mas era difícil ignorar a sensação de que alguém ou algo estava observando. Cada passo mais próximo daquele curral fazia seu coração disparar, como se quisesse saltar do peito. Nos dias seguintes, as crianças começaram a desaparecer uma após a outra, e os olhos dos vizinhos refletiam medo e desespero. Isabela e Caio ouviram os sussurros sobre uma maldição, uma fera que transformava os inocentes em monstros. Figuras sombrias começaram a aparecer, esgueirando-se pelos becos, e cada madrugada parecia mais tensa que a anterior. Isabela sentiu que o tempo estava se esgotando. O que estava acontecendo? O que o curral escondia? Os relatos de crianças desaparecidas cresceram como um fogo fora de controle, e a sensação de pânico na comunidade era palpável. Um dos nossos sempre esteve por trás de tudo isso, sussurrou Dona Lúcia em um canto, seus olhos marejados de desespero. Isabela sentiu uma pontada na barriga. O monstro que todos temiam poderia estar muito mais perto do que imaginavam. A confiança se transformou em desconfiança, e cada rosto familiar começou a se tornar um enigma. E foi nesse momento de agonia que algo gelado começou a ocupar seu coração. A sensação de que ninguém estava a salvo. De que o verdadeiro terror não estava apenas no que habitava o curral, mas entre eles. O que podia ser feito quando o perigo estava escondido entre seus próprios vizinhos? Estaria ela disposta a arriscar tudo para descobrir a verdade? O curral, com suas sombras e segredos, a aguardava. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, o tempo se esgotava a cada dia. O relógio apontava e o coração de Isabela palpitava, ameaçado pela sombra do desconhecido crescente, na escuridão da noite, enquanto a linha entre proteção e traição se tornava cada vez mais tênue. A pergunta ecoava em sua mente, aterrorizante: estaria pronta para fazer o impensável para salvar seu filho? O curral, em suas entranhas de segredos obscuros, parecia esperar por mais. E a próxima noite poderia ser o ocaso ou a salvação. Isabela não conseguia dormir. As sombras pareciam se arrastar pelas paredes de seu quarto, enquanto os gritos das crianças desaparecidas ressoavam em sua mente.
O que tinham em comum? Havia um segredo, uma conexão obscura que a comunidade tentava ignorar. O corajoso, ou talvez imprudente, impulso de descobrir a verdade a impulsionava. Contudo, o que exatamente ela estava disposta a fazer? Na manhã seguinte, Isabela decidiu romper o silêncio. As saídas para as casas da vizinhança tornaram-se momentos constrangedores. Olhares furtivos e murmúrios mal disfarçados acompanhavam seu caminho. Ao parar em um bar para um café, ouviu algumas mulheres comentando sobre um novo desaparecimento. A pequena Letícia? Não. Não é possível. Uma mulher disse com a voz trêmula. Um estalo ressoou em sua mente. Letícia e Caio tinham brincado juntos semanas atrás. O pânico tomou conta dela, mas algo mais profundo também agia. Desconfiava mais do que aquelas pessoas diziam. Fazer perguntas poderia expor sua vulnerabilidade, mas a urgência a motivou a agir. Quando mais tarde encontrou com Dona Lúcia, não pôde resistir. O que você sabe sobre o curral? O que acontece lá? A idosa hesitou, olhando para os lados como se as paredes tivessem ouvidos. Isabela, é perigoso. O curral é um lugar de perda. Crianças brincavam lá antes de sumirem. Mas, não é só isso. Tem algo além. Ela parou, olhando fundo nos olhos de Isabela, permitindo que a dor e o medo se misturassem em um só. As crianças que desapareceram, você acha que foram levadas por alguém? Ou por outra coisa? A respiração de Isabela tornava-se mais rápida, enquanto seu coração batia forte. Dona Lúcia engoliu em seco e, com um tom quase inaudível, sussurrou, eu vi. Vi a sombra. Escutei o chamado. Aqueles que cruzam a porta do curral nunca mais voltam a ser os mesmos. As palavras saltavam como uma flecha cravada em seu peito. Aquela ferida dorida se tornava um abismo a cada dia, e os rumores a atormentavam. Afinal, o que ela poderia descobrir que já não estivesse coberta por aquela hecatombe de pavor? Eu vou até lá. Estarei lá esta noite. Isabela se levantou, a determinação cravada em seu olhar. Se caísse, não seria sem lutar. A noite chegou com uma escuridão opressora. Com Caio em casa, adormeceu sem saber da decisão da mãe. A rua estava silenciosa. Isabela se aproximou do curral, a inquietação se aperfeiçoando. Ao chegar, a velha porta estava entreaberta, convidativa certo, mas também ameaçadora. Com um último sopro de coragem, ela entrou. O cheiro de mofo e palha tomou conta do ambiente empoeirado. Silêncio absoluto, exceto pelo sussurro do vento entre as tábuas corroídas. A escuridão parecia vivo, dançando ao redor dela, tentando sussurrar segredos que estavam muito além de sua compreensão. Olhos invisíveis a testavam, e cada passo que dava acionava seu instinto maternal. De repente, um barulho ecoou de algum lugar nos fundos do curral. Como um estalo que ressoou nas paredes. Isabela parou. Seu coração batia descompassado e a adrenalina fez seu corpo congelar. Caio, ela sussurrou em um fio de voz. O medo a dominava, mas a necessidade de proteger seu filho a empurrava para frente. A cada movimento, a tensão aumentava, e a sensação de que algo, ou alguém, estava esperando por ela ficava cada vez mais palpável. Isabela se aproximou da origem do som. Havia uma porta no fundo, escura e desgastada, que a atraía como um imã. O que estaria por trás dela? Ela respirou fundo, e antes que pudesse pensar duas vezes, abriu a porta. E ali estava um rugido profundo, como se a própria terra estivesse chorando, ecoou. Algo das profundezas daquele lugar se despedia de séculos de dor e maldição. Seus olhos se arregalaram. O que Isabela se deparou era muito mais do que sombras e ecos. Era um pesadelo esperando para se tornar real. As respostas que buscava nasciam na escuridão. O que será que ela encontrará? E, mais importante ainda, como isso impactaria a segurança de Caio? O presságio de algo ainda mais profundo e maligno se aproximava, pronto para revelações que deixariam cicatrizes não apenas na carne, mas na alma. O ar dentro do curral parecia pesado, como se cada molécula estivesse assombrada pelos gritos de crianças perdidas. Isabela estacou,
o medo congelando seu corpo enquanto os ecos do rugido reverberavam em sua mente. Havia mais ali do que mistério. Havia uma presença, algo que a olhava, a avaliava a ponto ela tentou forçar os olhos a se ajustarem à escuridão. Formas indistintas se moviam, mas algo a detinha, um medo paralisante que a impedia de recuar. Afinal, o que poderia estar à espreita atrás daquela porta? O ruído se repetiu, mais forte, como se um lamento fosse libertado do mais profundo do curral. Algo estava ferido, ou talvez, algo estivesse faminto. A ideia de correr para longe a tentava, mas a voz de Caio a chamava, um eco distante, unindo-se a um coro de risadinhas e choros que pareciam vir de muito além do tempo. Caio! Isabela gritou, a voz cortando o velo de silêncio que a envolvia. Mas não obteve resposta. Um frio percorria sua espinha enquanto ela se forçava a avançar. As paredes pareciam se fechar sobre ela à medida que se aproximava do centro do curral. Um brilho fraco surgiu, como se uma lanterna estivesse acesa, ressaltando formas distorcidas nas sombras. Algo se movia ali. Um borrão rápido, seguido por uma risadinha infantil, que fez os pelos em sua nuca se arrepiarem. São apenas ecos da mente, ela tentou convencer a si mesma, mas a lógica se dissipava rapidamente. Então, nesse instante agônico, o que pareciam ser crianças, não mais do que figuras descuidadas, aparecem na penumbra. Isabela! Aquelas vozes, elas conheciam seu nome. Ela parou, seu coração martelando, a esperança se misturando ao pânico. Os rostos eram familiares, mas seus olhos eram profundos como os abismos. A expressão de alegria que uma vez elas tinham, agora era só cinza e desespero. Caiu, Isabela. Vem brincar. Uma das crianças, com o cabelo emaranhado e roupas sujas, estendeu a mão. O gesto era inocente, mas havia algo de maligno por trás do sorriso. A aproximação daquela figura sinistra sacudiu sua confiança. Elas estavam mudadas, deslocadas, transformadas em sombras do que uma vez foram. Aí, no meio do terror, Isabela viu. Atrás delas, uma passagem se abria, escura e convidativa, uma porta que dava para o que parecia ser uma outra dimensão. Um sopro de ar quente escapava de lá, carregando um cheiro adocicado e podre ao mesmo tempo, como de carne estragada. Não vai dar certo, ela sussurrou, lembrando-se da advertência de Dona Lúcia. A sombra está lá. A energia entendida como maldição pulsava naquelas paredes, cada batida de seu próprio coração parecia ecoar em um chamado sem resposta. As crianças, com seus olhares vazios, avançaram, suas mãos estendidas, quase como um convite à perdição. Vem, Isabela. O curral é divertido aqui dentro. Ela hesitou. O instinto lhe dizia para correr, mas algo mais profundo a atraía. O medo de perder seu filho se sobrepunha ao medo do que estava diante dela. Aquele lugar poderia ter a chave para salvar Caio, ou poderia ser o próprio fim. De repente, tudo ficou em silêncio. As crianças pararam. Seus olhos, antes vazios, agora brilhavam com uma esperança irreal. Por favor, venha para sempre. As palavras assemelharam-se a um canto hipnótico, como um bruxo chamando suas vítimas. Isabela, tomada por uma fúria desesperada, deu um passo para trás. Ela não pode. Não pode. Mas em cada passo, o chão parecia pulsar, cada ladrilho como uma batida de coração. Aquelas figuras começaram a dançar, não mais crianças, mas espectros, dançarinas em um ritual macabro. Ela girou. A porta que a trouxera aqui agora lhe parecia uma prisão. Porém, a passageira dentro o que seria aquilo? O movimento a consumia, e a ideia de tudo que não poderia retomar a deixava atordoada. O que ela faria agora? Permanecer e enfrentar aquela ameaça, ou enfrentar a escuridão que acompanhava Caio em casa? Seu instinto gritava, mas a resposta não viria fácil. E antes que pudesse tomar uma decisão, a luz à sua frente mudou. Uma nova sombra surgiu, maior e mais imponente. Era tempo de descobrir verdadeiramente que monstros habitavam o curral, e quais seriam as consequências dessa escolha. Isabela agora se perguntava, poderia escapar de tudo isso sem perdas? E ao fundo, uma voz ecoou na escuridão, o preço sempre será cobrado, você está disposta a pagá-lo? Isabela sentiu um arrepio percorrer sua espinha.
A figura que emergiu das sombras era quase humana, mas os olhos brilhantes e profundos atraíam. Parecia mais uma fenda no próprio tecido da realidade, uma coisa que se movia por instinto e não por vontade. Seu coração acelerou ainda mais. O que seria aquela besta? Se ao menos pudesse ver sua forma completa, se ao menos pudesse entender. As crianças agora dançavam freneticamente, seu riso misturando-se ao terror que dominava o ambiente. O som era ensurdecedor, como se não fossem apenas risadas, mas ecos desgastados de almas se divertindo na escuridão. Isabela apertou os olhos, tentando focar. Foi quando se deu conta, atrás delas, quase escondida pela penumbra, havia uma velha roda de madeira, coberta de marrom e manchas escuras. Assim que a luz fraca a tocou, um odor insuportável invadiu seu nariz, o mesmo doce podre que sentirá ao se aproximar da passagem. Vem brincar! As vozes misturavam-se, formando um coro que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Cada palavra refletia um pedido, um desejo, mas também um aviso. A garotinha com o cabelo desgrenhado apontou para a roda, um movimento que fez o estômago de Isabela se revirar. Vamos, Isabela! Transforme-se! Não! Ela gritou, a voz falhando, mas o eco da rejeição foi abafado pela intensidade das risadas. Os olhos das crianças, agora mais intensos do que nunca, brilhavam com uma expectativa doentia. Isabela sabia que havia algo profundamente errado com aquela situação, mas a indecisão a devorava. A porta atrás dela parecia mais um abismo. Uma voz familiar sussurrou em sua mente, um eco de algo muito antigo. Os inocentes nunca são salvos sem um preço. Era a voz de Dona Lúcia, sempre advertindo sobre as coisas que se escondiam nas sombras. Mas ela não tinha escolha, não mesmo. O filho estava lá fora, perdido, e essas criaturas absurdas eram a chave. Um preço a ser pago. Um fundilho de coragem acendeu com a ideia de Caio. Com um movimento súbito, Isabela decidiu avançar. Ela saltou para frente, em direção à roda, esperando que aquela escolha maluca a levasse para perto da verdade, ou, ao menos, a deixasse mais perto do menino. As crianças a rodearam com sorrisos tortos, cantando melodias antigas que ela não conseguia decifrar. Um deles, com dentes afiados como lâminas, se aproximou e disse: prepare-se para mudar. Você vai brincar para sempre. As palavras caíram como um peso esmagador. Assim que a roda girou, começou a emitir um brilho ofuscante, cada vez mais forte, tornando-se quase intolerável. Isabela fechou os olhos, mas ao abrir, viu o curral se transformar. As paredes pareciam pulsar, enquanto o mundo girava ao seu redor. Terrenos foram se desvanecendo, a luz dourada cobria tudo como uma neblina, até que um grito cortante atravessou a nova realidade. Era Caio. Isabela sentiu seu coração disparar novamente. A dor daquela chamada ecoou em sua mente, uma agonia profunda que se refletia na sensação do devorador silêncio. O cheiro de podre era agora impossivelmente mais forte, como se algo estivesse prestes a romper o véu da realidade novamente. E então, abruptamente, tudo ficou em silêncio. As crianças a encaravam, olhos perdidos na esperança de ver um novo monstro surgir. A roda parou de girar, mas a imagem de Caio continuava presa em sua mente. O que teria acontecido? Uma nova presença contra-atacou, desta vez muito mais poderosa. Algo que parecia rondar, espreitando cada movimento de Isabela enquanto sua mente quase entrava em pânico. Ela sabia que precisava agir, mas a que custo? Tinha que encontrar Caio e entender as regras desse jogo de horror. Mas a estranha voz ecoou novamente, mais nítida. Você só encontrará o que perdeu se primeiro perder quem realmente é. As risadas ficaram mais incandescentes, e a roda começou a girar sozinha mais uma vez, como se pedisse mais um sacrifício. O que mais estaria à espera no carnê de maldições daquela noite? A decisão estava prestes a se tornar uma questão de vida ou morte. E a única coisa que Isabela sabia era que jogar estava longe de ser uma opção. Havia algo mais, e ela precisava descobrir o que era antes que o amanhecer chegasse. Isabela estava cercada por um vórtice de luz e riso, mas nada disso parecia real. O peso da escolha que fizera surgia como uma sombra, envolta na incerteza e no medo. As crianças,
agora lhe parecendo criaturas deformadas, se moviam em um ritmo frenético, emaranhadas em seus próprios devaneios, enquanto a roda girava lentamente, como uma serpente prestes a atacar. Ela respirou fundo, sentindo o ar pesado e fétido que preenchia seus pulmões. A presença a espreitar, aquele algo obscuro, pulsava como uma batida cardíaca, restando pouco tempo para que Isabela descobrisse a verdade. O que teria se perdido na troca? O que teria que sacrificar para encontrar Caio? Vamos brincar. O coro das vozes das crianças subiu de tom, quase como uma canção hipnótica que poderia arrancá-la de sua própria identidade. Isabela cerrou os punhos, lutando contra a pressão daquela realidade opressora. Os olhos delas, refletindo a luz da roda, viraram síncopes de terror. Ela se lembrou de Dona Lúcia. As advertências sobre os pactos com o destino. Uma escolha errada, e tudo se perderia. Mas a necessidade de encontrar Caio a forçava a ir adiante. Era como um instinto primitivo e ancestral. Eu posso resgatar meu filho. Posso superar isso com coragem renovada. Isabela se aproximou da roda, sua superfície brilhante refletindo um espectro de cores. Ao toque, a madeira parecia vibrar, e novamente a voz sussurrou em sua mente. Você está pronta para o preço? O coração dela disparou. A roda girou um pouco mais rápido, e a luz barulhenta a envolveu. Como em um sonho estranho, tudo ao redor começou a se desfocar. Era como se a própria realidade estivesse desmoronando. E ali, em meio à confusão, apareceram visões de Caio. Um menino, calado e confuso, estava cercado por uma névoa grossa, seus olhos se perdendo no desespero. Mãe! O grito que ecoou era quase insuportável. Isabela estendeu a mão, e seu coração se partiu em 1000 pedaços. Caio, eu vou te salvar! Mas à medida que se aproximava, uma força invisível a impediu. As crianças começaram a dançar mais freneticamente ao seu redor, os olhos reluzindo como se alimentassem daquela tensão, daquele desespero. Você precisa se transformar! Uma das crianças gritou, seus dentes afiados reluzindo. Apenas assim poderá brincar conosco. Isabela cerrou os dentes, a raiva alimentando sua determinação. A roda se tornava cada vez mais brutal, pulsando e destilando uma pressão uivante que a deixava tonta. E então, a figura que emergira das sombras se aproximou de novo, revelando um semblante que agora Isabela podia reconhecer. Era uma versão distorcida de si mesma, olhos escuros e um sorriso ensanguentado. Esse é o seu verdadeiro eu. Você nunca se verá como antes. O jogo exige que você abrace sua escuridão. Apenas quando se torne uma delas, poderá resgatar o que perdeu. Um pavor imenso a envolveu. Não! Ela gritou. Agarrou-se à sua humanidade, pensando em Caio e em suas risadas. Mas, com essas lembranças, a pressão aumentava. O mundo ao redor se iluminou como um relâmpago, e a voz da roda se intensificou. Apenas aceite a transformação. As risadas se tornaram uivos de desespero, e a roda realmente girou, criando um burburinho eterno que a tragava. Isabela percebeu que o único caminho à frente era confrontar aquele reflexo retorcido. Encarar a criatura que parecia ser sua própria alma. Mas antes que pudesse tomar qualquer ação, sentiu um tremor profundo na estrutura do ambiente. Tudo estava prestes a se desmoronar. Preparar-se, Isabela! O eco das crianças agora se misturava ao clamor de almas que haviam dançado naquela roda antes dela. Qual seria sua última escolha? O que ela realmente estava disposta a perder? Nesse conflito de luz e sombras, Isabela se viu na beira do abismo. E ali, com a roda pulsando, sabia que a hora do sacrifício estava próxima. E o que essa transformação significaria não só para ela, mas para o seu querido Caio? Desesperadamente, Isabela buscou respostas naquelas risadas estridentes, na escuridão envolvente que a cercava. A verdade poderia ser mais aterrorizante do que ela poderia imaginar e assim, no início da transformação, a voz ecoou mais uma vez, mais próxima. Você está disposta a descobrir o verdadeiro preço da sua escolha? Isabela sentiu a pressão da roda se intensificando, os rostos das crianças agora se misturando em um turbilhão de risadas estridentes e gritos agudos, ecoando nas recessões de sua mente. A essência da transformação pairava no ar,
uma névoa espessa que escurecia suas lembranças, apagando a imagem doce de Caio e substituindo-a por um abismo sem fim. O que você está disposta a dar? Sussurrou a figura distorcida de sua própria imagem, insistindo em uma escolha que parecia cruel. As cores ao redor se tornaram mais saturadas, quase ofuscantes, refletindo o caos interno de Isabela. Uma parte dela queria gritar, outra queria se esconder, mas havia também uma centelha de raiva que a fazia resistir. Eu não serei como você! Ela gritou, desafiando o eco de sua sombra. Mas esse grito fez a roda girar ainda mais rápido, e as risadas se tornaram um coro dissonante, como se zombassem de sua determinação. O piso sob seus pés tremeu, e as sombras ao redor pareciam se esticar, formando garras malignas que queriam puxá-la para o centro da roda. Você nunca poderá escapar da sua verdadeira natureza! As crianças giraram em um frenesi, cada uma mais deformada que a anterior, com olhos grandes e vazios, almas desesperadas presas em corpos grotescos. Isabela se viu cercada, as risadas ecoando dentro de sua cabeça como um mantra repetido, cada vez mais ameaçador. Ouvindo o grito de Caio mais uma vez, um sentimento de desespero tomou conta dela. O que ela realmente estava disposta a sacrificar? Ouvi a voz da roda, implacável, apenas um desejo, e tudo pode ser seu. Mas lembre-se, o que você toma, algo tem que ser deixado para trás. As memórias de seu filho começaram a se misturar com imagens de suas vesperais, rindo à toa, brincando no parque, e essas imagens se tornaram um farol em meio à escuridão crescente. Não, Caio, eu não vou deixá-lo. Isabela respirou fundo, seu coração disparado pulsando como se quisesse romper seu peito. Eu sou sua mãe. Não vou abrir mão de quem eu sou. Então prove. Retrucou a mulher sinistra, rindo com malícia. Confrontar a escuridão é a única maneira de iluminá-la. Encare o que você teme, abrace o que você mais despreza. Diante daquela proposta, Isabela sentiu seu corpo tremer. Cada segundo passava como uma eternidade, e as lembranças de momentos felizes se misturavam ao medo e à dor. Num instante de clareza, ela viu, manter sua humanidade significava enfrentar aquele corpo escuro e retorcido, aceitar a parte de si que temia. Enquanto a roda girava, ela deu um passo à frente. Faço minha escolha. Sua voz se elevou, firmando um grito de determinação contra a onda de risadas. Mas a roda começou a girar ainda mais rápido, tornando-se um redemoinho de luz e sombras. Isabela sentiu a transformação tomar conta de seu corpo. Tudo ao seu redor ficou distorcido, a realidade vibrava e estalava. Uma dor aguda a atravessou, sua própria essência desmoronando, enquanto seu olhar se fixava na figura distorcida que a desafiava. Caio! O grito ecoou, mas pairou entre as risadas e o caos. Isabela lutou contra a pressão da transformação, tentando reunir forças para manter a conexão com seu filho. Mas a cada tentativa, aqueles risos se tornavam mais sombrios, a roda se tornava um símbolo de condenação. E, finalmente, quando sua percepção ameaçava se perder, um clarão ofuscante preenchido com a luz da roda se esvaiu, revelando apenas trevas à sua frente. Isabela se viu à beira de um precipício, onde o abismo chamava seu nome profundamente. Você não pode voltar atrás agora, a voz ecoou mais uma vez, e o que ela viu a fez estremecer. Havia mais do que apenas triagem de uma transformação a acontecer. O que aconteceria se ela escolhesse acolher aquela escuridão? E, mais importante, Caio, o que poderia acontecer com ele? A esperança de resgatá-lo e a dúvida da própria salvação se entrelaçavam de forma aterradora, enquanto o vórtice de luz e riso se tornava uma memória distante. Nesse limiar, a pergunta pairou no ar: a transformação poderia oferecer a salvação, ou apenas selar o seu destino? Em meio ao vazio, ouvia apenas os lamentos e risos de almas perdidas em sua escolha. E então, a verdade mais aterrorizante de todas veio à tona. Você deverá fazer um último sacrifício para resgatar o que perdeu. Are you willing to pay the price? A escuridão a engoliu como um manto pesado e opressor, puxando Isabela para mais perto do abismo. Sua respiração era um sussurro, cortada pelo medo enquanto tentava preencher o vazio com imagens do rosto do filho. Mas a luz da roda se dissipava cada vez mais, e as risadas, antes distantes, agora reverberavam em sua mente, formando um coro inquietante.
O que você vai deixar para trás? A voz distorcida insistia, ecoando em seu ser. Isabela se encontrou em um lugar que parecia familiar e ao mesmo tempo extremamente alienígena. Era um reflexo macabro da sua vida, onde cada porta estava fechada com grilhões de dor. As vozes das crianças cresciam em intensidade, transformando-se em gritos de desesperança, enquanto ela lutava para manter a linha que a ligava a Caio. Os rostos das crianças agora pareciam se colar a ela, cada um com expressões distorcidas de penas e tristeza, como se estivessem pedindo socorro. Você não tem ideia do que é deixar tudo para trás, não é? Uma das figuras disse, com um sorriso que era mais uma gargalhada. Nós sabemos bem. Um arrepio percorreu a espinha de Isabela. O que havia ocorrido com aqueles pequenos seres, que um dia foram inocentes? O medo de perdê-los a fez hesitar, enquanto uma onda de mágoa inundava seu coração. Ela olhou para o precipício à sua frente e sentiu o convite do abismo, como se o mesmo chamasse por ela. Você poderá ter o que deseja, Isabela, a mulher de sombras continuou, deslizando cada palavra como veneno por sua alma. Mas o preço é andar na linha entre o amor e a desolação. Tinha que ser uma escolha, uma verdade que ela precisaria aceitar. O sacrifício a qual se referia poderia não ser apenas um desejo ou uma memória, mas algo mais profundo. O que mais ela esconderia dentro de seu coração? Caio! Isabela gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Ela sentiu uma resposta vindo do abismo, uma vibração sutil, como se aquele chamado estivesse ecoando de volta. E, em meio ao desespero crescente, uma luz fraca começou a brilhar na escuridão. Seria ele? Poderia estar ali, preso naquela realidade distorcida? Ele não pertence a este lugar, mas a transformação pode levá-lo de volta, a sombria figura sussurrou, envolta em sombras, rindo frio. Contudo, você deve se render completamente. Disse sim à sua própria escuridão, agora abra a porta para ele. As risadas se intensificaram como um furacão, e as sombras acenderam, enquanto o chão tremia sob seus pés. Com cada batida de seu coração, Isabela se viu entre duas escolhas, ceder e permitir que a escuridão a dominasse ou lutar contra a maré e enfrentar o que quer que estivesse à espreita dentro dela. Isabela lembrou-se de cada sorriso de Caio, cada expressão de amor que havia compartilhado com ele. O desejo de salvá-lo se tornou uma chama ardente dentro dela. Eu não vou deixar você ir! Ela gritou, e todas as forças obscuras ao seu redor começaram a se agitar, quase fazendo-a perder o equilíbrio na borda do abismo. Mas, no fundo do poço, uma risada ainda soava, uma risada familiar, que a fez congelar. Não era a risada das crianças, mas a de Caio. Mãe, me ajuda! A voz soou suave, misturada com um lamento. O desespero a tomou. O que precisava ser sacrificado? E estar disposta a pagar o preço significava mergulhar fundo na escuridão que sempre a aterrorizou. Com a mente girando, Isabela deu um passo à frente, seu coração pulando no peito. Eu aceito. E então, tudo parou. Em um segundo, o mundo desmoronou ao seu redor, como se a realidade fosse feita de papel. A luz do abismo a inundou, mas, na mesma fração de segundo, ela ouviu um grito que ecoou, não só em sua mente, mas em sua alma. Caio! A palavra ecoou, uma súplica e um aviso. E naquele ponto, tudo se tornou uma única pergunta: até onde você iria para salvar quem ama, mesmo que isso significasse se perder completamente? Isabela se viu envolta em uma luz esfumaçada, como um véu que se desdobrava lentamente. No entanto, essa luz não trazia conforto. Em vez disso, pulsava com uma malícia que a fazia sentir náusea e medo. Enquanto sucumbia a essa luminosidade, a voz de Caio tornou-se ainda mais distante, quase uma lembrança perdida em um eco profundo. O chão sob seus pés se transformou, e, de repente, Isabela estava em um ambiente semelhante a um curral. As paredes pareciam vibrar, como se fossem feitas de carne. O cheiro de podridão a envolveu, fazendo seu estômago revirar. Em volta, estava um grupo de crianças, olhos opacos e sem vida, como se suas almas tivessem fugido. Mas, ao invés de estarem apáticas, eram pálidas e revelavam uma ferocidade subjacente.
Seus rostos estavam deformados numa mistura de raiva e tristeza, como se guardassem segredos terríveis. Cuidado! Uma voz sussurrou, e Isabela se virou para ver um dos meninos olhando diretamente para ela. Eles vão querer que você escolha. Escolher o quê? Isabela respondeu, sua voz falhando diante da pressão do desespero. Escolher quem levar. Para eles voltarem, ou para eles se libertarem. A garota ao lado do menino partiu os lábios em um sorriso que deveria ser doce, mas só trouxe horror. As crianças se movimentaram em um ritmo frenético, em volta dela, formando um círculo. Cada rosto gritava algo inarticulado, um lamento coletivo misturado com promessas sombrias. Isabela narrou todas as histórias que conhecia sobre os desaparecimentos na cidade, mas não conseguia lembrar de nenhuma que envolvesse crianças transformadas em criaturas. E, ainda assim, ali estavam elas, presas em uma redoma de dor. Você quer salvar Caio, mas cada escolha tem um custo, sussurrou a menina, o olhar fixado na escuridão atrás de Isabela. Quem você realmente está disposta a perder? Um ruído se levantou, como se paredes pudessem vibrar em resposta à sua dúvida. Imagens de Caio, ainda tão inocente, invadiram sua mente. Cada vez que a voz da menina soar, sua mentirosa jogava uma sombra sobre as lembranças alegres. Isabela a encarou, a necessidade ardente de salvar seu filho se misturando com o medo do que poderia se tornar. Deixe-os livres, e eles poderão trazer Caio de volta. A figura de sombra em pé no centro do curral ergueu os braços, revelando uma colcha de retalhos feita dos rostos de crianças desaparecidas. A imagem era grotesca, como um pesadelo que nunca acabava. Por favor, a súplica saiu em um fio de voz. As risadas das crianças se intensificaram, formando um canto ominoso que ecoou nas paredes. Lágrimas caíram pelo rosto de Isabela enquanto olhava para os rostos deformados. Eu não posso. Então você deve escolher. A voz da sombra se elevou tornando-se um rugido ensurdecedor. Isabela fechou os olhos, o mundo girou. As vozes foram sendo abafadas, mas a dor não cessou. Cada grito aumentava sua agonia e, em meio a isso, uma nova imagem surgiu. Era a figura de Caio, como se estivesse esticando as mãos para ela, implorando. Caio! Sua voz rasgou o silêncio, ecoando, chamando. Então, do fundo do curral, ela viu sombras se formando, crianças e criaturas começando a se erguer. Liberte-nos, ou torne-se um deles. A multidão exclamou, suas vozes entrelaçando-se em uma melodia macabra. A escuridão se fechava, dobrando-se sobre Isabela como um manto, o peso do destino se tornava insuportável. A escolha estava ali, à sua frente, pronta para despedaçá-la. Isabela se endireitou, enfrentando a escuridão com determinação, mas uma pergunta assombrou sua mente, e se essa escolha a levasse a um abismo ainda mais sombrio? Com uma única respiração, Isabela se preparou para enfrentar o terror que a aguardava. O que aconteceria se ela não escolhesse? Eu não sei o que fazer. E a resposta que veio não foi uma resposta, mas um riso, uma gargalhada ecoando na escuridão. No fundo, o verdadeiro abismo se aproximava, mais próximo e mais ameaçador. Isabela sentiu sua respiração se descontrolar, o coração batendo descompassado enquanto a escuridão a envolvia. A gargalhada evaporou seu ímpeto, e ela tremia, não apenas pelo frio que a cercava, mas por um pânico crescente que se alojou em seu peito. As crianças, antes vibrantes de uma ferocidade inquietante, pareciam agora flutuar, suas formas indistintas se coçando sob a superfície da verdade que lhe fora negada. Escolha ecoou novamente a voz da sombra, entrelaçando-se à sua mente, como uma serpente perversa. Isabela não conseguia escapar daquela corrente que a mantinha prisioneira. Nesse jogo macabro, ela era uma jogadora, e ao mesmo tempo, uma peça a ser sacrificada. Os rostos ao seu redor se distorciam em expressões de dor e angústia, e ela se perguntou se a libertação delas não viria à custa de algo ainda mais precioso. A lembrança de Caio, pequeno e alegre, insistia em persistir, como uma brasa em meio à escuridão. Eu não posso deixar nenhum deles para trás. O grito de sua alma retumbou dentro dela, mas as crianças, com seus lábios fissurados em sorrisos malignos, começaram a repetir, escolha. Escolha. Escolha.
Cada repetição pulsava, como um tambor que se intensificava, invadindo seu ser com uma batida insuportável. Isabela sentiu as paredes do curral estreitarem-se, espremendo-a em uma angústia crescente, como se a carne das paredes quisesse se fechar ao redor dela. Era insuportável, mas seu instinto de mãe relutava em ceder. Se não escolhermos, não teremos o que queremos. Eles ficarão presos. Para sempre. A menininha sussurrou, sua voz soando quase inocente, mesmo que a expressão em seu rosto fosse aterrorizante. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas enquanto ela se perguntava, até onde iria para salvar seu filho. Caio, ela murmurou, repleta de uma dor profunda. O nome dançou em seus lábios como um mantra, ecoando por todos os recantos sombrios de sua mente. E se ela o perdesse? A ideia a fez balançar, um vórtice de desespero tomando conta de seu ser. Mais risadas esfarrapadas, mais choro contido. Isabela olhou para as crianças ao seu redor, buscando uma fraqueza, uma maneira de escapar daquela ordem enlouquecida. Elas eram uma imagem de desespero, almas esquecidas e agora, de alguma forma, algo mais. A brisa gélida fez seu corpo estremecer, e o ar carregava aquele fedor conhecido, aquele odor de algo já apodrecido. Então, subitamente, veio a revelação: você só pode salvar uma. A sombra gritou, o riso se transformando em uma voz sibilante que soou como um trovão em suas cabeças. Escolha quem morrerá e quem viverá. Ou todos se perderão, para sempre. O peso das palavras era insuportável e, naquele momento, Isabela sentiu o piso do curral se agitar. Era como se as criaturas sob seus pés quisessem romper a superfície da realidade, sugando-a para dentro de uma eterna escuridão. Ela estava cercada, sem opção. Como decidir quem permaneceria no mundo? E ao se concentrar em Caio, a resposta saltou em sua mente, intensa como um raio. O que você faria por amor? A sombra perguntou, com uma malícia quase sedutora, deslizando para mais perto de Isabela. A resposta ecoava no interior dela, mas a realidade pulsante enviava arrepios por seu corpo. O que ela estava prestes a fazer mudaria tudo. Antes que pudesse formular uma resposta, uma sensação de perda encheu seu coração como um balão prestes a estourar. Ela tinha que agir. Não, eu não posso. As palavras mal saíam dele, quando uma visão novamente tomou conta de sua mente. E ao olhar para as crianças, esperando por sua decisão, ela notou algo ainda mais perturbador. Elas não eram apenas crianças. Havia um brilho cruel em seus olhos, uma vontade própria, como se estivessem ansiosas por vingança mais do que por libertação. Então, Isabela percebeu que a verdadeira escolha não estava entre salvar ou perder, mas em sacrificar algo que ela nem sabia que possuía. O calor começou a se acumular em sua barriga, e ela fechou os olhos, tomando coragem. Eu escolho. Mais uma nova gargalhada. Soou, interrompendo seus pensamentos. Escolhas têm consequências. Isabela. O aviso se desenrolou como um fio no ar, e, ao abrir os olhos, as crianças se tornaram uma massa indistinta. Isabela estava à beira do precipício. A pergunta se formou em sua mente, enquanto a escuridão a cercava: e se a escolha que ela estava prestes a fazer a condenasse em vez de salvá-la? Isabela estava consumida pela escuridão e pelo medo, mas não havia como voltar atrás. Com a voz de Caio ecoando em sua mente, ela sabia que precisava fazer uma escolha. O ar ao redor dela se tornava mais denso, como se o próprio curral quisesse restringir seu movimento, pulsando com uma energia que parecia opressiva e ameaçadora. Escolha quem vai viver e quem vai morrer. A voz da sombra se elevou, como um eco distante de uma tempestade. Isabela sentiu que seu coração estava prestes a estourar. As risadas das crianças agora soavam como gritos de dor, e as formas distorcidas se moviam freneticamente, como se esperassem pela decisão que mudaria o destino de todos. Ela olhou ao redor, analisando as crianças com seus olhos vazios, mas que brilhavam com uma malícia insaciável. Lembrou-se do sorriso radiante de Caio, carregando a inocência que desejava preservar. O amor materno a impulsionava, mas a dúvida também a ameaçava. O que eu realmente quero? Pensou Isabela, sentindo a mentalidade de sacrifício consumir sua identidade. Qual será seu desejo? A figura de sombra indagou, intensificando o desespero que já a envolvia. Tomar uma vida para garantir outra.
O que você quer pagar? A imagem de Caio a invadiu, como se fosse um relâmpago atravessando sua consciência. O amor que sentia por ele era maior do que qualquer escolha que ela pudesse fazer. Mas e as outras crianças? O que havia acontecido com elas? O que mais poderia perder ao tentar salvar seu filho? Não posso deixar que isso aconteça! Gritou, tentando repeli-los. As risadas aumentaram, tornando-se ainda mais estrondosas, como se sua hesitação fosse um combustível para suas almas perdidas. Nesse momento de confusão e agonia, Isabela fez o que parecia ousado, fechou os olhos e se concentrou na voz mais suave, aquela que chamava por ela. Silêncio! As palavras saíram como um grito, dominando a cacofonia. Num estalo, as crianças pararam, seus olhos piscando, intrigados. Você ousa calar os mortos? A sombra rosnou com desdém. Você acredita que pode alterar o plano? Ela não sabia se funcionaria, mas em sua mente, o amor por Caio crescia como um farol em meio à tempestade. Para salvar seu filho, ela estava disposta a enfrentar a escuridão mais profunda. Quando abriu os olhos, um foco intenso de determinação respaldava sua presença. Eu não vou jogar com vocês. Não vou ceder. No coração da tormenta, sentiu que o curral, com todas aquelas almas dentro, poderia ser valorizado de outra forma. Eram crianças. E elas tinham que ser livres. Eu escolho a liberdade. As palavras saíram de sua boca como uma declaração de guerra contra aquele mundo maligno. Que suas almas encontrem luz. Que você, sombra, se afaste. E que eu possa recuperar a luz de Caio. A confiança nas suas palavras fez o curral vibrar. As risadas cessaram abruptamente. Algo no ambiente pareceu coar, e uma luz pálida começou a flutuar ao redor dela. As crianças, agora, em vez de assustadoras, pareciam ansiosas e esperançosas, como se entendessem o sacrifício que estavam prestes a fazer. Isabela se ergueu, percebendo o que acontecia. Naquele momento, a transformação não era sobre se tornar um deles, mas se unir à liberdade. Se cada um de vocês puder desfazer a maldição, poderão voltar a ser quem eram. Seu coração acelerou a ideia, e a sombra começou a murchar, a presença ameaçadora começava a se dissipar. Você está perdendo sua mente, Isabela. A sombra bradou, gesticulando com raiva. A escolha traz dor. Neste instante, Isabela sentiu a energia do curral se transformar. As crianças ao seu redor começaram a brilhar, suas almas eram libertadas da maldição que as prendia. A luz crescia, e com ela, o eco do rio dos risos. Juntas, somos mais fortes. Isabela gritou e uniu as mãos, criando um círculo luminoso. As crianças, agora com esperanças renovadas, fizeram o mesmo. O brilho se intensificou, e uma onda de liberdade tomou o espaço. Luminosas figuras foram se desmaterializando, ecoando promessas de um futuro melhor. A presença maligna da sombra, apavorada, começou a desvanecer-se, como fumaça ao vento. Isabela não poderia salvar a todos, seria impossível. Mas sua escolha poderosa teve o efeito desejado, a luz liberou as almas, levando-as à liberdade que tanto desejavam. E então, entre as luzes que se dissipavam, Isabela escutou um grito nítido que ecoou no ar: Mãe! Era Caio, precisando dela. O pavor tomou seu coração, mas a força de sua decisão permitiu que ela se voltasse. Focando muito além do terror, um caminho começou a se formar, uma porta brilhante aparecia na escuridão. E antes que pudesse hesitar, com um impulso, ela correu em direção à luz, uma esperança resplandecente. Quando Isabela atravessou o portal, a dor e o medo se desfizeram ao tocar a luz do amanhecer. O mundo ao seu redor começou a se esvair, e ela se viu novamente na rua mal iluminada, com o sol se levantando no horizonte. A brisa carregava novas promessas, enquanto ela procurava por Caio. Caio! Seu grito ressoou na manhã calma. E ao longe, nas sombras de seu lar, ela viu seu filho, correndo em direção a ela, um sorriso iluminando seu rosto. Os dois se encontraram num abraço apertado. Mãe, eu tinha medo. Caio disse, as lágrimas escorrendo, mas agora de alívio. Eu também, meu amor.
Mas eu prometi que estaria sempre ao seu lado, Isabela respondeu, seu coração pulsando de gratidão por preservar o que mais amava. Ao se afastar, a lembrança do curral e do sacrifício ainda pairava como uma sombra em seu coração. Mas a força do amor e do sacrifício tinha prevalecido. Com as crianças libertas, ela poderia seguir adiante, focando em um futuro que já não seria mais tomado pelo terror. A vida voltava a fluir, Isabela sentiu o poder da sobrevivência pulsar em suas veias. Ela e Caio agora partiam, mas a escuridão do curral nunca seria esquecida. Entre sorrisos e promessas de um novo começo, ela sabia que a luz sempre venceria. Agora, como um lembrete, cada passo à frente era um lembrete de que mesmo nas sombras, havia sempre esperança. Agora, não esqueçam de compartilhar essa história. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora e ajude a alimentar o algoritmo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão impactante. Comentem suas reações e teorias sobre o final. Não espere nem mais um segundo para apoiar o canal. Somente verdadeiros fãs de terror entendem a importância de se manter conectado.